Oi, turma, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu mandei para vocês, enviei algumas questões como revisão. Não era para você responder e me devolver, não. Mas que você pudesse anotar as informações que você achasse que fosse necessário. Então eu vou corrigir com você essas questões e aí vocês anotem o que vocês acharem pertinente, ok? Então peguem o material de vocês aí e vamos lá. No bloco de questões, a primeira diz assim: em uma cadeia alimentar, o homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário quando se alimentar respectivamente de... O assunto de cadeia alimentar e teia alimentar é bem simples. Eu tenho o produtor, toda a cadeia alimentar, ela deve ter o produtor e o decompositor. Professora, pode existir cadeia alimentar sem consumidor? Sim. Se uma árvore morrer e for decomposta, ali já é uma cadeia alimentar. Pode existir cadeia alimentar sem produtor? De forma alguma. Quem é o produtor aqui para a nossa cadeia alimentar? Aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, seus compostos orgânicos. No ambiente terrestre, quem é a base da cadeia alimentar são as plantas, os vegetais. No ambiente marinho, quem é a base da cadeia alimentar são as algas marinhas, que vivem, algumas delas, de forma minúscula, microscópica, na superfície em suspensão, que nós chamamos de fitoplâncton. Então, o fitoplâncton é justamente a presença dessas microalgas marinhas ali presente nessa região. Em água doce, nós vamos ter também algas ali presentes, não pela expressão de algas marinhas. Então, eu tenho o produtor, que é quem produz. Eu vou ter o consumidor primário, que é o primeiro a consumir o produtor. Consumidor secundário, que consome o consumidor primário. Consumidor terciário, que consome, se alimenta do consumidor secundário e assim por diante. Morreu, acabou a cadeia, vai ter a ação dos decompositores, que são fungos e bactérias, importantíssimos ali como membros de uma cadeia alimentar. Na natureza, geralmente a gente vê teia alimentar. Por quê? Porque eu tenho digamos assim, eu não tenho um segmento linear. Eu tenho vários segmentos acontecendo ao mesmo tempo. Mas para se tornar melhor compreensível, a gente observa lá um segmento linear na cadeia alimentar. Então, o homem, ele poderá ser classificado como consumidor primário. Como ele é primário? Quando ele vai se alimentar diretamente do produtor. Quando ele vai ser secundário? Quando ele se alimentar de um consumidor primário. Então, quando ele se alimentar de leite, ele vai ser primário? Não. Então, já está descartado. Quando se alimentar de salada? Sim. Agora, arroz, aí ele vai continuar sendo primário, então está descartado. Arroz e feijão segue o mesmo raciocínio. D, batata doce, então ele vai ser consumidor primário. Fígado de vaca, a vaca é o consumidor primário. Então, quando ele se alimenta da vaca, ele se torna consumidor secundário. Alternativa correta, D. Segunda, as pirâmides ecológicas são uma forma de representação das cadeias alimentares. Elas podem ser de números, de biomassa e de energia. A respeito das pirâmides de energia, marque a alternativa correta. Aqui de cara a gente já vê qual é a alternativa correta. Gente, nunca uma pirâmide de energia ela pode ser invertida. Por quê? Na pirâmide de energia, o nome já diz, eu estou levando em consideração a quantidade de energia ali naqueles segmentos, naqueles níveis tróficos. Quem é o nível que possui maior quantidade de energia? Aquele que produz. Quem é o nível que produz? O primeiro nível trófico, a base, o produtor. Quando o consumidor primário se alimenta do produtor, grande parte dessa energia é dissipada. Então, ele consome uma parte da energia que estava armazenada no produtor, uma parte ele usa para as funções vitais e continua com outra parte armazenada que vai servir para o consumidor secundário e assim por diante. Mas sempre o fluxo de energia ele vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Quanto mais longa for a cadeia alimentar, mais energia vai ser perdida até o final daquela cadeia alimentar. Então a pirâmide de energia ela é sempre com a base mais larga porque eu tenho maior quantidade de energia no produtor. Então quando eu olho aqui, ó,
a cada nível trófico a energia obtida do nível anterior é maior? Não, a cada nível trófico eu tive a perda de energia. B, a pirâmide de energia nunca poderá ser invertida, foi o que eu acabei de falar. Por quê? Porque a quantidade de energia é maior em quem produz. Quem é que produz? É o produtor. Então, se eu quero ter uma maior quantidade dessa energia disponível, eu vou me alimentar diretamente do produtor. C, a pirâmide de energia representa o número total? Não, aí é pirâmide de números. D, a quantidade de energia em cada nível trófico é calculada multiplicando o número de indivíduos pela sua massa? Também não. E, os indivíduos da base são chamados consumidores primários? Não, os indivíduos da base são os produtores. Terceira, os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o meio ambiente. Com o ambiente, mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. Nós vimos aí, né, estudamos o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, fósforo, do oxigênio. Com base nos ciclos biogeoquímicos, assinale verdadeiro ou falso as afirmações que se seguem. A atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. Nitrogênio, a gente tem uma grande quantidade de nitrogênio na atmosfera, mas a quantidade de carbono, o próprio nitrogênio na forma dos aminoácidos, fósforo e oxigênio estão dentro dos seres vivos. No ciclo da água, a evaporação é menor, não, é maior nos oceanos, onde eu tenho ali uma grande superfície livre, né? E o sol ali em contato vai provocando a evaporação dessa água. O nitrogênio atmosférico é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar. A folha que absorve esse nitrogênio? Não. O que acontece no ciclo do nitrogênio? A gente observa que as bactérias nitrificantes é quem conseguem converter esse nitrogênio, que é esse gás de nitrogênio atmosférico, em materiais que possam ser absorvidos, em nitritos, em nitratos. A planta absorve esse material, pega dali, né, os aminoácidos que ela precisa para formar suas proteínas. Nós, os demais animais, né, heterótrofos, fazemos o quê? Vamos lá e nos alimentamos desse vegetal e já conseguimos para a gente esses aminoácidos. Quando a gente faz os processos do nosso metabolismo, a gente libera esse nitrogênio, que é formado principalmente a ureia, né, o composto nitrogenado. Vai para o solo novamente, ou quando morre na decomposição. E aí o que acontece? As bactérias desnitrificantes pegam esses compostos e transformam em nitrogênio atmosférico, novamente liberando para a atmosfera. Então, no ciclo do nitrogênio é essencial bactérias nitrificantes e bactérias desnitrificantes, as nitrobacter que a gente costuma falar. Todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm átomos de carbono em sua composição e seu retorno ao ciclo pode acontecer através dos processos de decomposição. Tanto que uma característica bem marcante dos compostos orgânicos é possuir carbono na sua constituição. Apesar de quando se estuda lá química orgânica, já ouvi falar que nem todos obrigatoriamente têm carbono. Porém aqui, para a biologia, quando a gente fala de seres vivos, os compostos orgânicos são justamente caracterizados pela presença de carbono. E quando acontece a decomposição, esse carbono é devolvido ao ambiente. Como lá no caso do petróleo, né, em que não houve a decomposição daqueles micro-organismos, e aí fica aquele material líquido rico em energia ainda para ser eliminado. Então, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é primeira falsa, segunda falsa, terceira falsa e a última verdadeira. B de bola. Quarto, observe o gráfico abaixo que representa o crescimento populacional de uma espécie animal, em que X corresponde ao tamanho populacional e T ao tempo. Se vocês observarem aí, o que é que nós temos nesse gráfico? No gráfico aí eu tenho um segmento reto, referente ao tempo, o tempo que vai passando, e ao crescimento da população. O crescimento da população representado por X, o tempo e o início. E aí eu tenho um período, só observar o gráfico aí, que chega a um determinado momento, num período, em que acontece o quê? O crescimento dessa população ele se estagna.
ele para. Fica ali o gráfico, né? Num determinado período de tempo, aquela população ela tende a crescer. Na dinâmica de populações, o que é que nós vimos? Que se não tiver nenhum fator que altere o crescimento da população, ela tende a crescer infinitamente. Porém, acontece que existem esses fatores. Principalmente o quê? Ah, professora, mas não tem nenhuma praga, não tem nenhuma doença, tem alimento suficiente. Ok, então ela vai crescer. Só que naturalmente eu vou ter doença, eu vou ter praga e eu vou ter um grande fator limitante, que é a sobrecarga. Então vai chegar um momento em que essa população ela vai crescer tanto que a carga dela já vai ser, digamos assim, chegar no limite. Então, alimento disponível, os recursos do ambiente, eles vão limitar o crescimento daquela população. Então, aquela população ela vai fazer o quê? Ela vai se estabilizar, justamente porque os recursos disponíveis ali naquele ambiente, eles já chegaram ao seu limite máximo de ser utilizado. Então, na natureza não acontece isso de uma população ter uma situação ideal e continuar crescendo infinitamente, porque eu tenho os fatores que vão regular aquela população. Disponibilidade de alimento, os recursos do ambiente, as doenças, a competição entre eles, porque se eu tenho um crescimento excessivo de uma única espécie, elas vão competir pelo abrigo, pelo alimento e vão acabar matando umas às outras. Então aquela população vai tender a diminuir novamente. Então, em relação a essa população, é correto afirmar que ela vive em um ambiente de recurso ilimitado. Se os recursos fossem limitados, o gráfico tenderia a crescer infinitamente. A sua estabilidade ocorre quando não há mais predadores. Na verdade, o que estabiliza ali é justamente esses recursos presentes no meio. Por quê que o recurso vai ser um fator limitante? Justamente porque eu tive um crescimento máximo daquela população. C. A sua estabilidade ocorre quando atinge o limite máximo de indivíduos. Sim, ou seja, é o número máximo, a quantidade máxima de indivíduo que aquele ambiente consegue suportar. Então, o recurso do ambiente acaba limitando o crescimento daquela população. Tá certa essa. D. A resistência do meio não influencia sua densidade. Claro que a resistência do meio influencia na densidade populacional. A densidade populacional é justamente o número de habitantes por área, né, que elas se encontram. Então, se o recurso ele não é ilimitado, então aquela população ela não pode crescer de forma inapropriada, de forma ali ilimitada, infinita. E o seu índice de mortalidade é zero. Se o índice de mortalidade fosse zero, ela tenderia a crescer, que é o que não acontece aqui, porque eu vi que ela seguiu num limiar de estagnação, né? Ela se manteve constante. Então, a resposta certa, alternativa C. Quinta, como mostram vários censos, nossa civilização habita o globo terrestre de maneira muito desigual. A gente vê isso até mesmo no Brasil. Quando vocês estudam geografia, a gente observa que a quantidade, a densidade populacional de pessoas no nosso território ela também é desigual. Eu tenho áreas ali como Pará, Amazonas, com grande território, porém com a quantidade de pessoas bem menor do que outras regiões como São Paulo. Tem uma área pequena, mas um grande número de pessoas. A densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de seus habitantes e a sua área, o número dividido pela área. Através desse índice, é possível estudar a ocupação do território por determinada população. Com relação à densidade demográfica, assinale a afirmativa incorreta. A. Se o número de habitantes de uma região dobra e sua área permanece a mesma, então a densidade demográfica dessa região também dobra, certo? Se o número de habitantes dobrou, duplicou e a área é a mesma, então aquela população dobrou de tamanho. B. Se duas regiões possuem o mesmo número de habitantes, então a região com maior área possui uma densidade demográfica maior. Não, se ela tem maior área, vai ser o quê? Poucas pessoas com área maior. Então a densidade vai ser menor, tá errado. C.
Se duas regiões possuem a mesma área, então a região com maior número de habitantes possui uma densidade demográfica maior. Aqui sim está correto. D. Se duas regiões possuem a mesma área e o mesmo número de habitantes, então elas possuem a mesma densidade demográfica. Com certeza. A densidade é justamente a relação entre o número de indivíduos e a área que eles ocupam. Se eu tenho uma cidade com o mesmo número de habitantes, com a mesma área, então a densidade também é a mesma. E se uma região tem 150 mil de habitantes e a área é igual a 7.500 km², então sua densidade demográfica é igual a 20 habitantes por quilômetros quadrados. Aqui não precisa nem fazer o cálculo, né? Porque já dá para ver aí o dobro aí. 7,5, 7,5, já vai para 15. Então aqui eu já sei que a B que é a errada. Se duas regiões possuem o mesmo número de habitantes, então a região com maior área possui uma densidade demográfica maior. Logo bem aqui, ó, a gente observa a densidade populacional na página 214. Como é que eu faço para descobrir a densidade populacional de uma região? Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o número de habitantes daquela região, o número de indivíduos, pela área que eles estão ali presentes, pela área daquela região. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Aqui também, logo em seguida, ele mostra, né, a taxa populacional, crescimento, mortalidade, os fatores que também promovem o aumento daquela população. Se eu tenho uma taxa de natalidade maior que a mortalidade, a população tende a crescer. Se a taxa de mortalidade é maior, então a população está diminuindo. Outra coisa, a emigração e a imigração, elas também influenciam. Se eu tenho mais pessoas entrando na população, ela está aumentando. Se eu tenho mais pessoas saindo da população, ela tende a diminuir. Sexta, as esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. As relações ecológicas presentes no texto são: aqui nós temos um dos assuntos aqui em ecologia mais importantes, que são as relações ecológicas. Relação ecológica que acontece entre indivíduos de uma mesma espécie são relações intraespecíficas. Relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes são relações interespecíficas. Eu posso ter as intraespecíficas benéficas, que são as colônias, e sociedade. Outra coisa interessante, colônia é diferente de sociedade. Na sociedade eu tenho abelhas, cupins, formigas, todos trabalham em prol do benefício da comunidade. Porém, os corpos delas são individualizados, cada um é um indivíduo, possuem corpos separados, coisa que na colônia não existe. Na colônia todos trabalham em prol da comunidade, mas eles acabam se fundindo, formando um corpo só, como acontece em alguns corais, na caravela, que parece uma água viva grande, que vocês vão ver na página 231. Aqui, ó, caravela é um conjunto aqui de quinidários. Então eu tenho a parte flutuante, eu tenho a parte que é responsável pela reprodução e pela captura de alimento, mas formam um corpo só. Então é colônia. Sociedade, corpos separados. Quando um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie, é canibalismo. Então já é uma uma relação desarmônica. A competição também é uma relação desarmônica que acontece ou entre indivíduos da mesma espécie que vão brigar por alimento, por abrigo, pela fêmea, já que são da mesma espécie, a competição é ainda maior. Na relação interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, eu vou ter o mutualismo, que é uma relação mútua, eu te ajudo e tu me ajuda, e nós dois só vamos conseguir sobreviver naquele ambiente hostil se nós estivermos juntos.
separados não existe sobrevivência. Isso é mutualismo. No caso dos líquens, alga e fungo se ajudam a sobreviver num ambiente que isoladamente eles não teriam chance alguma. Protocooperação, eu te ajudo e tu me ajuda. E nós vamos viver bem. Porém, separadamente, nós também conseguimos sobreviver. Nós vamos ter o inquilinismo, aonde um mora em outro. Eu tenho um benefício para o inquilino, né, que ele acaba morando sobre o outro indivíduo, porém ele não suga nutriente dele, ele não prejudica ele de forma alguma. Algumas orquídeas, por exemplo, né, que vivem sob algumas plantas, árvores de grande porte, elas são plantas epífitas, elas não são parasitas, elas não sugam a seiva daquele hospedeiro, né, como o parasita. Então ela só vive sobre a planta, portanto ela é inquilina. Eu tenho comensalismo, que eu aproveito os restos de alimento que é eliminado por aquele animal, mas eu também não prejudico ele. Então comensal é resto de alimento aproveitado. Inquilinismo é abrigo, ali sobrevivendo também junto. E aí eu vou ter o parasitismo, quando eu tenho um parasita prejudicando o hospedeiro, que já é desarmônica, já traz prejuízo. Eu tenho a competição também, que é benéfico para um, mas prejudica o outro, então também é negativa, é desarmônica. Eu vou ter o predatismo, que é a predação, também é desarmônica. Também vou ter o amensalismo, quando um libera substâncias que matam ou que impedem o crescimento do outro. Na maré vermelha, por exemplo, libera toxina. Então aquela alga, ela libera a toxina que mata peixes ali presente, então é amensalismo. O fungo penicillium, que libera a substância que impede o crescimento de bactérias, também é amensalismo. Nesse caso aqui da questão, da sexta, a esponja se torna uma habitação ideal. Habitação e inquilinismo. No segundo caso, caramuchos e crustáceos têm essas esponjas ali presentes, né, grudadas às suas conchas e carapaças. Essa esponja prejudica ele? Não, mas faz o quê? Ajuda. Torna ele imperceptível, é como se ele tivesse escondido ali nos corais. Em troca, o que a esponja ganha? A esponja é fixa, ela não consegue sair do local. Em troca, ela ganha o quê? Mais liberdade, ela vai ter uma maior diversidade de captura de alimento, já que ela é um animal filtrador. Isso é mutualismo? Não, porque eles podem viver separados. Isso é protocooperação. Eu te ajudo, tu me ajuda, mas sozinhos nós também podemos sobreviver. Então, a sexta, B, inquilinismo e protocooperação. Sétima, os líquens são formados pela associação de certas espécies. Então, acabei de explicar essa questão. Líquen, fungo e algas. Qual é a relação? Mutualismo. Um só sobrevive junto ao outro. Resposta C. Oitava, os itens abaixo contêm exemplos de diversas relações ecológicas entre os seres vivos. 1. Associação entre certos fungos e algas clorofícias ou cianobactérias costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo, o líquen. Então isso aí é o que? Mutualismo. Segunda, várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados. Falou em abelha, a gente já sabe, né? Abelha, cupim e formigas formam uma sociedade. Entre alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios. Se um indivíduo da mesma espécie se alimenta de outro que é da sua espécie, então é canibalismo. Quarta, a caravela é um quinidário que vive flutuando no mar. Acabei de falar para vocês, né? A caravela, vários quinidários, um flutuante, outro responsável pela captura de alimento, outro pela reprodução ali. Eu vou ter gastrozóides, captura de alimento, gonozóides, reprodução. Então eles formam uma colônia. Por que colônia? Porque eu tenho corpo unido, formando um só. Então a resposta certa é 1. Líquen, mutualismo. 2. As abelhas, sociedade. 3. Um se alimentando do outro da mesma espécie, canibalismo. E a caravela é uma colônia. B de bola.
9. Os principais biomas brasileiros são os biomas também bastante estudados. Nós vamos ter os biomas mundiais, né? Tundra, taiga, ali tudo presente. Mas quando eu trago esses biomas mundiais aqui, ó, se vocês observarem, logo os biomas mundiais, quando eu trago eles, né? Deserto, tudo. Para o brasileiro, para o Brasil, eu vou ter quem como principal biomas do Brasil. Chamamos até aqui, ó, na página 251. Principais domínios morfofisiológicos brasileiros, morfoclimáticos, né? Porque uma coisa interessante desses biomas, eles formam um ecossistema que ele é capaz de modificar até mesmo a condição climática daquela região. Por isso a gente observa que cada ecossistema ele tem ali uma sustentabilidade, uma independência, ele consegue ser autossustentável. Então eu tenho esses biomas aí também formando um microclima, formando a condição climática de cada região. Aqui no nosso país, no Brasil, quais são os domínios morfoclimáticos mais importantes? Quais são os biomas mais interessantes? Já vem logo de início a Amazônia. Então, floresta amazônica, né? O domínio amazônico, a Amazônia, que é um bioma. Nós vamos ter ali de florestas, a gente vai ter principalmente quem? Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal. Pantanal ali mais região alagada. E Mata Atlântica, Mata Costeira. Uma coisa interessante da Mata Atlântica é que nós temos um percentual ali de menos de 10% da mata original. O resto daquela mata costeira ali todinha, ela já foi replantada, porque foi praticamente dizimada, principalmente na época da colonização por causa do pau-brasil. Agora, um outro bioma que nós temos, praticamente tipicamente brasileiro, é o bioma da Caatinga, a Mata Branca, como a gente conhece, né? Com os espinhos, as plantas xeromorfas lá, os cactos, né? Ali compõe principalmente aquela característica da Caatinga, o carcará, a fauna bem característica da Caatinga. Então a Caatinga é um bioma tipicamente brasileiro. Os pampas, que a gente costuma dizer pampas gaúchas, as pradarias, são aqueles campos. Quando você olha assim para o campo, parece que foi plantado aquela grama, né, na região sul do país. E aí nós temos o nosso grandioso cerrado da nossa região. Apesar de ter a pontinha aqui da entrada da Amazônia, a nossa região caracterizada principalmente pelo bioma cerrado. O cerrado ele é considerado berço das águas. Por quê? Principalmente pelo nosso solo. A gente tem um solo bastante poroso, então toda vez quando chove, esse solo parece uma esponja, ele absorve essa água e aí formam nascentes que vão saindo, né, dessas porções mais rochosas, porosas, até os rios. Outra coisa do cerrado, troncos tortuosos, é uma característica do cerrado bem ali visível. A gema também bem pilosa, bem resistente ao fogo, porque a maioria das plantas do cerrado, a gente pode observar que ela tem essa necessidade da queima para florescer toda novamente. E a floresta invertida. Quando a gente fala em floresta invertida, lembra do cerrado. Por que floresta invertida? Porque as árvores, elas são menores e as raízes são maiores. Então é como se a porção de raiz embaixo aqui, ó, do solo fosse como é que eu posso dizer, uma amplitude maior em relação ao tamanho da árvore aqui acima do solo. Então a gente tem aí um cerrado bastante rico e também a gente chama de hotspot, né, que também bastante agredido e destruído. Então os principais biomas brasileiros são letra A, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Na nossa região a gente também tem as matas dos cocais, quando vai ali para a região das Chapadas, né, a gente vê bastante a mata dos cocais. 10ª, assinale a opção que apresenta unicamente características da Caatinga. A. Compreende a área em que se encontra a maior floresta tropical do mundo. Não, floresta tropical a gente tem a característica ali, né, da Amazônia. B. Ocupa boa parte da região Nordeste. Falou Nordeste, a gente já lembra logo, do Brasil. E seu nome significa floresta branca. A gente costuma chamar de Mata Branca. É justamente a característica da Caatinga. Porque os troncos, eles ficam brancos, né, acinzentados. Mas quando vem a primeira chuva, fica tudo verdinho novamente. É